Olá, está começando aqui pela sua TVL de Blumenau, mais um TVL Comunidade, agradecendo você pela sua companhia com a gente aqui no canal da comunidade, a TVL de Blumenau, que você pode assistir nos canais 14 da NET, 19 da BTV e também lá na internet, nas nossas redes sociais ou no site da Câmara, que é o câmarablu.sc.gov.br. O nosso assunto hoje aqui no TVL Comunidade vai ser adoção. Agora, dia 25 de maio, é o Dia Nacional da Adoção e é um assunto super importante para ser discutido na sociedade, nas famílias, né, de forma geral aí na nossa comunidade. Portanto, nós convidamos para participar aqui desse comunidade a doutora Denise Alessandra Demer, que é da OAB, né, advogada, coordenadora da comissão da OAB da Criança e do Adolescente, e o Tiago Paiva, que é voluntário do GEAB, que é o Grupo de Estudos Apoio à Adoção aqui da cidade de Blumenau. Inclusive, na semana passada, teve uma roda de conversa lá na OAB sobre esse assunto, por isso até o tema para a gente discutir aqui no Comunidade. A gente falava aqui um pouquinho antes de entrar no ar, né, doutora e Tiago, sobre qual é hoje, né, o grande desafio, né, da adoção no país. Vocês falavam da questão da adoção tardia e adoção necessária. O que seria isso, né? Obrigado pela presença de vocês dois, doutora. Eu falo um pouquinho da adoção necessária, que são justamente aquelas crianças que às vezes têm um problema de saúde, ou são grupos de irmãos que às vezes as pessoas, a princípio, quem se inscreve para adoção pensa num filho e aí se depara com 2 ou 3, e essas são as crianças que ficam, as crianças que não são tão procuradas, que não é tão fácil. E temos também, então, essas crianças que vão ficando, não só as com problema de saúde, as crianças, os adolescentes, às vezes de 10 anos, já dificulta um pouco a adoção, porque ainda temos aquela ideia de que a adoção, os pais priorizam crianças recém-nascidas. Agora já se está aceitando até 3, até 4, até 5, já tem uma boa aceitação. Mas as crianças, quando vão chegando ali na pré-adolescência, na adolescência, aí ficam, e aí são crianças que vão envelhecendo, vamos dizer assim, ou crescendo dentro dos abrigos. Esse é o grande hoje desafio, o apelo que se faz em relação à adoção, né, Tiago? Com certeza. Realmente, assim, a adoção ela já foi bastante trabalhada, ela vem sendo bastante trabalhada na mídia, existe um apelo, novelas, telejornais, a própria comunidade começa a se interessar pelo assunto, os grupos de apoio ao longo do Brasil aí vem criando força, vem buscando aí fazer um movimento forte, porque há muita criança abrigada, né? E a conta não fecha. Uhum. É engraçado, assim, quando a gente para conversar com as pessoas que não conhecem muito da adoção, elas dizem, meu Deus, tem tanta criança no abrigo. Então, assim, se me permite, assim, é importante dizer, existem crianças abrigadas, mas elas não estão ainda disponíveis, se assim posso dizer, para a adoção. Muitas vezes o juiz solicita ali por uma intervenção, uma medida protetiva, tira-se aquela criança daquele seio familiar, para uma análise do que está acontecendo, e a posterior ela vai ser destituída, passando por todo um processo que demora e tem que ser avaliado junto com as psicólogas, assistentes sociais, enfim. Então isso é importante dizer, porque muitas vezes as pessoas dizem, meu Deus, tem tantas crianças querendo uma família e vocês aí estão esperando. Sim, existem crianças aguardando família, mas existem crianças abrigadas, ainda em processo de tramitação para efetivamente se tornarem disponíveis, se assim posso dizer. Dessas crianças que a gente tem disponível, cada vez mais são crianças mais velhinhas. Então, e cada vez mais os pretendentes querem os mais novos. Uhum. Então é aí que não fecha a conta. Nós lá no GEAB, a gente atende mensalmente, nas últimas terças-feiras de cada mês, a gente faz palestras abertas ao público, trazemos profissionais, trazemos depoimentos, e esse é o nosso intuito como grupo, fortalecer as pessoas que estão pensando, as pessoas que já estão na fila, as pessoas que estão tramitando nesse processo, para que possam pensar a respeito desse perfil. De forma alguma o GEAB vai orientar um pretendente que aumente o seu perfil para agilizar o processo. Isso estaria totalmente equivocado. Vocês não fazem isso no grupo lá? Jamais, jamais. Não, você tem que mudar a sua ideia? Não, jamais. Você tem que querer uma criança mais velha. Não é isso. Porque, de certa forma, se a gente for analisar dessa forma, eu vou estar condicionando ou até vou estar pressionando aquele casal a tomar uma atitude equivocada e não... Se me permite, claro. Tiago. E aí a gente pode chegar num outro ponto que é muito grave, que é a devolução. Sim. Que hoje são as crianças que voltam. E acontece muito isso, a devolução? Infelizmente acontece. Isso as pessoas às vezes não ficam nem sabendo, né? A gente tem um dado estatístico de 2 anos atrás, que em Santa Catarina a nossa média de devolução passa dos 50%, 52%. Nossa, é um número muito a alto. cada né?
Que se a gente depurar esse número, com certeza nós vamos estar falando de crianças adotadas um pouco mais velhas, talvez na sua maioria. Por quê? Porque exige sim um preparo, não é verdade, Tiago? Então, por isso, o GEAB faz um trabalho que eu considero importantíssimo, porque os casais, muitas vezes, a partir do que veem lá, não porque são induzidos, mas porque assistem palestras e fazem trocas com outros casais que adotaram crianças mais velhas, a partir dali começam a abrir. Aí, daqui a pouco, aquela criança precisava ser bebê, já pode ter 5 anos, e daqui a pouco, passou mais um ano, ela já pode ter 9, e quando vai conhecer, se apaixona mesmo por uma de 12, né? Na prática, às vezes, acontece bem assim. Só que daí ela esteve apoiada nesse processo todo pelo GEAB, por várias outras formas, até mesmo pelo fórum, pelas psicólogas, pelos assistentes. Tendo esse apoio, o índice de devolução seguramente vai ser menor. A gente não tem esse número depurado, mas posso afirmar que é assim que acontece. Com esse preparo, né? Claro. Ajuda muito, né? Ajuda, mas não garante, né? Não garante. Nós fazemos parte da diretoria, minha esposa, há 5 anos, eu diria. E minto, há uns 4 anos, que é mais ou menos o tempo que a gente vem amadurecendo, e logo em seguida a gente entrou com o processo. E digo que, com toda a propriedade, nós, quando começamos o nosso processo, tínhamos, claro, uma criança até 3 anos. É o exemplo típico, né? O exemplo típico. E a gente, de tanto ir, tanto ouvir a troca de experiências e ver assim, ó, é difícil? É, mas é prazeroso no final, é possível, existe uma rede que vai te ajudar, possivelmente. Quando nós chegamos efetivamente para validar o nosso perfil, nós já queríamos 2 crianças até 8 anos. Então, você, Tiago, é pai adotivo, a doutora também é, né? A doutora Denise também é mãe adotiva de 2 filhos. De 2 filhos. Já a doutora vai falar da experiência, mas vou começar contigo, Tiago, porque você adotou filho ou filha? Nós temos 2 histórias bem distintas. Nós temos um processo correndo, estamos aí na fila de adoção aqui em Blumenau, para 2 crianças até 8 anos. E ano retrasado, o GEAB foi procurado por uma outra comarca, onde nós tínhamos uma adolescente que fazia parte de um grupo de irmãos ali, e ela era mais velha, todos os irmãos foram adotados, e ela ficaria no final do ano sozinha. E essa comarca tinha um programa de apadrinhamento afetivo, onde visa meramente permitir que aquele adolescente, aquela criança um pouco mais velha, de novo, olhando para as crianças mais velhas, esse programa ele olha para essas crianças que estão ali paradas, se assim posso dizer, porque as mais novinhas vão ser logo adotadas. E visa proporcionar meramente o convívio social, que é um direito que ela tem ali no ECA. Bom, o GEAB foi procurado e essa informação veio para mim. E eu disse, liguei para minha esposa e falei, Nick, de repente, vamos fazer uma coisa bacana no final do ano? Vamos? E ela topou. Então a gente entrou como padrinhos, né, da Ana. Vocês não eram, então, pais adotivos? Não, dela, não. Ela conviver simplesmente para a gente estar nesse bolo, nesse meio, Rodrigo, a gente abriu espaço. Legal, vamos, né? A gente já conhecia esse programa em outras comarcas e achamos interessante. E a Ana veio para nós 2 semanas antes do Natal. E, enfim, começou a vir férias, etc. Passou virada de ano. Quando foi no início do ano, assim, o apego foi, cada vez que a gente buscava e deixava ela, ficava mais ruim de deixar. Por que ela vai passar só o final de semana? E o juiz daquela comarca, observando já esse contato sendo cada vez mais próximo, questionou, em fevereiro, março, perguntando se a gente tinha interesse na adoção. Que a gente não tinha pensado até então nisso. Estavam inscritos já nesse momento. Nós estávamos inscritos né? Aqui para Blumenau, 2 crianças, 8 anos. 8 anos de idade. E essa, hoje é sua filha? Nossa filha. Tinha 13 Ela anos. tinha 13 anos na época. Então, assim, a gente se deparou com uma situação que, aí devido, obviamente, a um estágio de convivência, isso tudo amparado legalmente no que diz respeito a todo esse processo que tramita, que não é de uma hora para outra que você adota uma criança, isso tem que ficar bem claro. Existe todo um processo de avaliação, todo um processo depois de espera, né? Isso tudo tem que ser respeitado. Mas naquele momento, quando foi feita essa pergunta, as assistentes sociais, as psicólogas, o juiz já tinham nos dito, nós já consultamos inúmeras vezes e não há nenhum pretendente hoje no Brasil que queira uma criança de 13 anos. Então, por aquele estágio de convivência já vinha sendo feito há 3, 4 meses, nós, entre aspas, tivemos uma preferência para decidir se queríamos, para daí sim o processo ser criado e a gente vir aí, depois de quase 9 meses, efetivamente ter a Ana como nossa filha. Como é que é, Tiago, aproveitando já que a gente está falando aqui dessa adoção tardia, como é que é adotar uma criança, uma menina, né, que já tinha 13 anos de vida, sem ter os pais, já tem uma história, né? Como eles dizem, como é que é ser pai de uma menina de 13 anos?
Assim, ó, dizer que é fácil, eu estaria mentindo, porque na verdade eu poderia sentar com qualquer pai, seja ele biológico ou adotivo, e nenhum vai dizer assim, ser pai ou ser mãe é fácil. É uma redescoberta a cada dia. Você tem um planejamento de vida, você tem um planejamento financeiro, você tem um planejamento diário, uma rotina que é quebrada, né? Talvez uma criança no colo, você embale, você dê uma comida para ela dorme, ela brinca, E um adolescente, ele vem com uma capa muito grande, ele vem com uma história já, uma bagagem muito grande, com verdades talvez já formuladas, e que você tem que ao mesmo tempo entender, respeitar e talvez mostrar um novo horizonte. Aí que está o grande... Então, para mim, para minha esposa, a gente conversa diariamente sobre o que acontece. Isso é muito importante, o casal está muito unido. Tem que estar muito em sintonia, né? Porque não adianta eu querer e ela não querer, ou Isso também, de novo, a gente acaba falando isso como se isso fosse exclusivo de um pai adotivo, quando na verdade uma mãe e um pai biológico... Também vão passar por isso. Exatamente. Né? Então isso é importante porque a gente às vezes acha que determinado comportamento, é porque é adotada. Não, é porque é adolescente. Então isso no GEAB a gente consegue ver com outros casais. Hoje nós falamos isso para quem está lá, para que entendam e desmistifiquem isso, né? Não é porque é adotada que vai trazer determinadas características. Mas é importante saber, existe sim uma outra história, uma outra família, enfim, que você precisa entender. E aí, obviamente, também, se necessário for, buscar ajuda. Porque não é vergonhoso hoje. Nós buscamos ajuda no grupo. Nós buscamos ajudas em profissionais que podem orientar a dizer, olha, isso aqui é normal, isso aqui é adolescência, isso aqui é característica que vocês, de repente, precisam trabalhar. Ela está com que idade agora, sua filha? Está com 14. 14, estuda, tudo certinho. Estuda, opa, em cima, tem que ser. E se não estudar, né? Mas bem. É muito prazeroso, desculpa, tu tinhas me perguntado, assim, é muito prazeroso. E dá para ver só no brilho do olhar, né, do Tiago, que já é muito legal, assim, às vezes você chega no final do dia, ou você chega às vezes cansado e aí você pega, assim, às vezes um mero trabalho, assim, uma coisa que você diz, ela até ontem não sabia isso. E hoje eu ajudei e amanhã ela sabe. Cara, é fantástico, é fantástico. Que bom. Doutora Denise, o Tiago já contou aqui a história dela, então a senhora também vai ter essa oportunidade, mas antes eu queria saber e queria que a senhora compartilhasse com os nossos telespectadores o que diz certinho a legislação, porque a senhora é advogada também da área familiar, né? Faz parte dessa comissão, coordena essa comissão na OAB da criança e do adolescente. O Tiago falou sobre tem todo um trâmite, né, burocrático, enfim, regras para adoção aqui no país, né? Não é isso? É bem importante isso. Penso que a primeira coisa que a gente deve ter em mente é que quando um casal tem o desejo de adotar, ele deve buscar o fórum. Eu penso que se essa mensagem for gravada, valeu a nossa vinda aqui. Porque há um caminho, e o caminho é o caminho do fórum. No encontro que nós tivemos na roda de conversa, ali na OAB, essa semana, um casal comentou isso, da quantidade de oportunidades de adoção, que a gente chama de adoção brasileira. São aquela, eu conheço uma mãe que pretende dar o filho em adoção, ele já entrega para ti direto, entrega para o casal direto. Então, sob o olhar legal, a mais importante mensagem, eu acho que o Tiago concorda com isso, vamos usar o caminho. Qual é o caminho? Você mora em Blumenau, vai ao fórum e busca o serviço social. As assistentes sociais hoje, tem 3 assistentes sociais que trabalham com o assunto adoção em Blumenau. E elas vão receber esse casal, ou essa pessoa, pode ser uma pessoa sozinha, interessada em adotar, vão receber e aí vão orientar. Há uma série de documentos que, se alguém tiver interesse, a página do TJ, tjsc.jus.br, tem a relação desses documentos. Mas ali, indo na primeira conversa com a assistente social, ela também vai passar essa relação. E aí começa um trâmite. Há um processo, vamos dizer assim, que se junta toda essa documentação, faz as visitas, a assistente social conversa em várias oportunidades, há uma conversa com psicóloga. Quando a senhora fala em visitas o que seriam? Domiciliares, inclusive. A assistente social vai na casa da gente. Conhecer quem é o pai, quem é a mãe. Tanto antes como depois da adoção. E é muito legal essa visita. A gente fica um pouco encabulado, né? Pensa, vem alguém com uma lupa dentro da minha casa, né? Mas elas levam de uma maneira muito leve. É uma conversa e é interessante. Quando depois você lê o laudo que aquele profissional fez,
você observa que ela olhou coisas que você pensava que não, nem estava, não era aquele olhar, né? Que eu acho que não vem ao caso eu mencionar, mas o que eu quero dizer é que é sim uma conversa e é muito bom. E depois de adotar, e aí depende da idade da criança. Quanto maior a criança, vamos ter um acompanhamento um pouco mais a longo prazo. Uma criança adotada, bebê, esse acompanhamento é mais curto, né? Porque se imagina que uma criança um pouco maior, o Estado tem que olhar um pouco mais se essa adaptação da criança está ocorrendo de acordo, né? Então, por isso tem um pouco mais de tempo. Mas, enfim, o caminho é sim o fórum, é a assistente social. E terminado esse processo, todas essas entrevistas, juntar essa a documentação, aí sim, terminado o processo, se entra efetivamente na fila para adoção. E isso leva aí um ano. Não gosto muito de falar em tempo, mas a gente tem mais ou menos esse tempo. Depois disso, os pais estariam aptos, no caso, a poder adotar uma criança. E aproveitando isso, de novo, na nossa roda de conversa, houve um casal que mencionou um caso em que eles ficaram, até juntar toda a documentação e encerrar, levou quase 1 ano e meio. Quando efetivamente eles entraram na fila, em 2 dias eles foram chamados. Por quê? Porque quando eles fizeram o perfil deles, eles colocaram que podia ser uma criança com alguma doença. E aí ele não especificou e não vem ao caso a gente dizer qual é o caso, mas em 2 dias havia uma criança com aquela característica, porque eles abriram o perfil. Uma criança um pouco maior e que pudesse ter alguma doença. E aí em 2 dias eles foram chamados, eles estão ali naquele estágio de convivência, arrumando a documentação, mas já com uma criança encaminhada para eles. Além da adoção tardia, que a gente falou lá no início, principalmente que o Thiago contou a experiência dele aqui, essa questão de crianças com alguma doença, enfim, com algum transtorno, também ficam bastante tempo à espera e eles nem conseguem um pai e uma mãe. É interessante quando a gente faz o cadastro, o Thiago também passou por isso, às vezes a gente se sente meio desconfortável, né? Aceita a criança de outra raça, aceita a criança com tantos anos, aceita a criança com defeito físico, sim. Tratável, sim ou não? Enfim, a gente, às vezes, o casal, no meu caso que eu fui em casal, não tinha conversado sobre todas aquelas possibilidades, né? Mas, enfim, nesse perfil, a ideia do judiciário, eu tento entender o que eles pretendem através desse perfil, a gente tenta colocar toda a informação possível para que a criança, que eles abram o maior leque possível de encaixar, às vezes, essas crianças com maior dificuldade de adoção. A doença é um caso. Agora, em média, quanto tempo que um pai e mãe, né, postulantes a terem um filho, esperam na fila? Tem uma média? Aí que está o detalhe. Isso depende. Do perfil. Tá? Se eu pudesse só fazer uma colocação aqui a respeito ainda do processo, e que também que fique muito claro isso para a comunidade, entregar um filho para adoção não é crime. E isso tem que ficar claro. A mãe que hoje, amor, né? A mãe que hoje tem, por qualquer que seja o motivo, vê que não tem condições ou não vai ter condições de criar essa criança, e muitas vezes até durante a gestação, que precisa de um acompanhamento, não é crime algum entregar uma criança para adoção. E as pessoas às vezes acham isso. Então, de novo, procure, obviamente, aí durante a gestação ou até logo em seguida, ou informe na maternidade, mas vá até a vara da infância e juventude e comunique que quer, de livre e espontânea vontade, entregar essa criança para adoção. Isso não é crime, tá? Agora, só uma pergunta. A maioria dos casos, pela experiência de vocês dois, a mãe, ela entrega a criança de forma voluntária ou é tirada? Olha, eu aqui em Blumenau faz tempo que eu não escuto nenhuma história assim apavorante. Né? Mas assim, aquela coisa de achar uma criança numa caixa de sapato na frente, jogada dentro de um... Isso é crime. Isso é crime. Isso é crime. Isso é abandono. Exatamente. Né? Sobre o tempo, você tinha perguntado, Rodrigo, aí é que depende. Porque, assim, em média, a habilitação hoje aqui em Blumenau, ela está mais ou menos 1 ano e meio, tá? A gente estava com uma questão aqui da psicóloga que já foi resolvida, legal. Enfim, mas aí de novo é o perfil. Hoje, eu entendo perfeitamente que quando eu entrei com o meu processo em fevereiro de 2014 e eu sei que hoje eu ainda estou na fila e teve pessoas que entraram depois e já estão com as suas filhas ou com a sua filha. Aí você vai dizer, poxa, mas está errado isso. E eu tenho total clareza hoje de que não está errado. Porque aquela pessoa sinalizou lá no início que ela adotaria uma criança de até 10 anos. E eu quero 2 crianças na época, aliás, eu queria uma criança até 3. Não tem comparação. De novo, a estatística mostra que aquelas crianças estão envelhecendo e as velhinhas estão abrigadas. Então, quando vem um perfil desse, eles têm que ter uma preferência. Existe uma flexibilização? Existe. E tem um embasamento para isso. Claro, depois, com os perfis são iguais, as coisas têm que caminhar de forma... fila. Exatamente, aí é fila. Sim. Então, de novo, se hoje você quiser adotar uma criança de até 3, 4 anos,
Eu estimaria que aqui em Blumenau você vai esperar mais ou menos uns 10 anos. Eu estimaria. Há casos Há de casos, 6, inclusive, 7, né? dependendo da situação, né? Mas assim, entre o tempo de habilitação e o tempo de espera, eu diria assim, ó, vai girar em torno disso. E os pais permanecem ali insistindo com essa idade, não muda, não sim, querem. e veja bem, pode-se ter um perfil de uma criança que alguém colocou 3 anos, 5 anos, e quando chegou a vez dela, ela era exatamente a primeira na fila, nasceu um bebê. Ela não vai deixar de adotar esse bebê Sim, pode porque acontecer. tinha aberto um perfil mais largo, vamos dizer assim, né? Não, é respeitado. E o que o Tiago está falando, ninguém entenda como furar a fila, não é? É simplesmente porque ninguém tem interesse numa criança de 13 anos, uma menina vai de 13 seguindo a fila, anos. né? Não tem Mas ninguém, o vem tentar. centésimo tem. Então, o centésimo vai virar primeiro. Hoje são quantos pais aí em Blumenau? Isso. Em Blumenau nós esperando? temos 241 pretendentes atualmente. Isso não significa Pretendentes. casais, né? Pode Certo. ser individual Individual ou casal? ou casal. 140? 241. 241. E hoje a nossa realidade em Blumenau, aptos para adoção, são 4 crianças. 4 crianças Três, só? três na verdade, adolescentes. 3 adolescentes, né? Desses 3 adolescentes, um tem uma irmã de 8, o outro tem 13, é um casal, e os outros 2 têm 14. Ou seja, de novo, temos desses 241 algum que aceite 2 irmãos, um de 13 e uma de 8, ou queira um de 13? Eu não saberia responder porque eu não tenho essa informação, Sim. mas eu creio que praticamente não, porque senão não elas são não esses, estariam ali. Senão senão já essas crianças estariam não estariam adotadas, né? exatamente ali. Blumenau tem um trabalho muito bom de identificar e priorizar essas adoções. Por que só 4? Eu imagino que devem ter mais crianças aí abrigadas, enfim. E aí nós entramos no que o Tiago falou. Às vezes não são crianças que a gente pode chamar de disponíveis na adoção, porque ainda está se discutindo e se está vendo a viabilidade de elas voltarem para a sua família biológica. Há casos de maus tratos, enfim, várias situações que o próprio Serviço Social tenta trabalhar com aquela família para oportunizar a volta daquelas crianças. Há na lei atual uma tentativa bem insistente, vamos dizer assim, né, Tiago, de manter essa família biológica, né? Aí, quando se entendeu que não é um risco para a criança, não é bom, aí sim ela fica disponível à adoção. Só que às vezes passaram-se 2, 3, 4, 5 anos. Eu acho que hoje... E ela está nesse vai e vem, né? Exatamente. Não sei se... Talvez aqui esteja um dos grandes desafios que a gente tem para Também, frente. né? Porque Isso. demora esse Exatamente. tempo, né? Então, assim, ó, eu entendo perfeitamente hoje uma posição de que nós temos que tentar até o final colocar aquela criança num seio familiar. Perfeito. Mas às vezes nós temos que ter um olhar um pouco assim também, não é da rapidez, mas é a gente não ficar talvez insistindo numa situação em que talvez claramente não vai haver A situação não vai mudar. Não vai mudar. A questão do bom senso, Exatamente. né? Não é ficar insistindo numa coisa que não vai, Exatamente, não vai né? ter um Também caminho. não dizendo que pelo fato da demora falte bom senso, mas ao mesmo tempo talvez tenhamos que pensar a respeito, para que o processo justamente de que aquela criança que está numa fase intermediária, 5, 6 anos, que está nesse vai e vem, daqui a pouco, quando destituída, não tem 8 anos. Porque aí você vai justamente ter perdido uma grande oportunidade de ter uma nova história. Exatamente. Uma nova né? chance. É o que... Legal. Doutora Denise, vamos contar a sua história também? O Tiago já contou aí da filhinha dele, Sim. de 14 anos hoje, que adotou com 13, né? E agora você chegou a adotar já com mais novos os filhos, Os né? dois bem novos, os dois em situações diferentes, em comarcas diferentes, os dois são de longe, de Blumenau. Na época o sistema era um pouco diferente, a gente se inscrevia em várias comarcas, hoje em dia é uma fila única, mudou esse sistema. Mas o que eu percebi que nos nossas 2 adoções, o que fez o nosso trâmite na época não ser tão longo, meus filhos hoje têm 12 e 14, quase 13 e 15, são 2 adolescentes, um menino e uma menina. O que fez mudar naquela época ainda era muito forte, hoje ainda tem, mas não é mais tão forte, a questão de cor, né? A raça. Então as pessoas colocavam lá, é branco e parece mentira, mas é verdade. E ainda há muita gente com aquela ideia da menina branca de olho azul. Né? E em Blumenau, por nós temos muitas pessoas claras, talvez isso é um pouco mais forte ainda. Mas melhorou. Mas há quase 15 anos, ou mais de 15 anos, quando eu fiz o perfil, meu filho tem 14, mas quando eu me inscrevi faz mais de 15, o fato de abrir o perfil para crianças de qualquer raça fez com que a adoção dos dois acontecesse rápido. Meu filho é mestiço, tem uma mistura com índio, me parece, assim, pelos traços dele, e minha filha é mulata, mistura com negro. E isso fez ser um pouco mais rápido. Mas os dois eram bebês. O Tiago tinha 3 meses e a minha filha, que é a Manuela, tinha dias. Busquei ela na maternidade. Bacana. A senhora falou em fila única, né? Até para explicar para o Bem telespectador legal como é isso. que é essa fila, né, de espera. Isso. A gente chama de fila única nacional e dá uma impressão de que eu posso a qualquer momento ser chamada para adotar uma criança no Espírito Santo.
É bem Então, importante dizer Isso pode ou não pode acontecer? Pode, mas é mais remoto. Uhum. O que acontece? Eu me inscrevi em Blumenau porque eu resido em Blumenau, essa é a regra, né? Quem se inscreve na cidade, quando a gente fala na comarca, é na cidade em que a pessoa reside. Feita essa inscrição, aparecendo uma criança, por exemplo, em Blumenau para adoção, disponível à adoção, vai se procurar primeiro nos residentes em Blumenau. Salvo se, por exemplo, um adolescente que precisa sair de Blumenau por alguma questão conflituosa com a família biológica. Mas, em regra, vai se procurar primeiro a criança, um casal aqui de Blumenau. Bem, vamos imaginar que seja uma criança de 10 anos, nenhum dos nossos 241 pretendentes queira uma criança de 10 anos. Bem, vamos tentar em Santa Catarina. Olhamos Santa Catarina e identificamos lá em Chapecó um casal que aceita. Bem, então esse casal vai ser chamado para adoção dessa criança específica. E, de novo, ele pode abrir para nível nacional. Dificilmente acontece... Blumenau é bastante aberto à adoção, né? Eu conheço várias famílias que adotaram grupos de irmãos, famílias que adotaram crianças com deficiências. É aberto. Nós temos esses casos assim, os adolescentes que nós mencionamos que têm algum problema de saúde. Isso dificulta assim um pouco, são duas coisas, né? A idade e o problema de saúde. Mas, de modo geral, eu conheço muitas histórias bonitas de pessoas que adotaram várias dessas adoções especiais, dessas mais difíceis também. Para a gente já encerrando aqui, Tiago, muito obrigado pela sua presença, a doutora também aqui, a doutora Denise, que é da OAB, o Tiago, que é do GEAB. Nesse Dia Nacional, dia 25, Dia Nacional da Adoção, que recado que fica, que mensagem que fica, que lembrete que fica a população sobre a adoção, Tiago? Eu acho assim, adotar é um ato de amor, né? E de muita conversa, de muita reflexão. Não é caridade, não é piedade. Você tem um sonho de se tornar mãe, você tem um sonho de se tornar pai. Talvez não pelas vias normais, pelas vias biológicas, mas você vai se tornar um pai. Né? Não é pai de coração, não é mãe de coração, é pai, é mãe. Você não tem mais uma distinção que meu filho adotivo e a minha filha biológica. É teu filho, né? Então, temos muitas crianças aí, ainda abrigadas em situação de necessidade, que precisam de pais. E cada vez mais esses pretendentes, essas pessoas que estão aí, a gente pede a reflexão, para que a gente possa, de repente, permitir que essas pessoas, após pensarem, por que não? Né, meu perfil de 3, por que não pensar 4? Por que não pensar 5? Por que não um irmão? Tudo dentro das suas condições, de novo, dentro do que é capaz. Não podemos forçar, porque daqui a pouco a gente não pode esquecer desse índice alto de devolução. E da nossa parte, ainda como grupo, Rodrigo, se me permite, a gente ainda apela para que a gente possa olhar para essas crianças, esses 3 adolescentes que estão aqui, e pensarmos em fazer algo por eles. Porque não adianta de nada eu chegar aqui e falar, temos esses 3, 4 adolescentes, e nada ser feito. Então existem boas práticas, enfim, programas que estão sendo feitos ao longo do Brasil aí, que podem, de certa forma, mas aí com parceria, obviamente, com juiz, com vara da infância, com OB, com a comissão, com o GEAB, com a comunidade, para a gente, de repente, buscar permitir que essas crianças tenham um pouco mais de visibilidade. Como vamos fazer? Não sei. Vamos pensar em algo juntos, dentro do que se pode, mas para que a gente possa buscar para essas 3 crianças, ou seja, todo mundo remar junto em prol dessas 3 crianças, que é o principal personagem da história. Nós não buscamos filhos para os pretendentes, mas pais para essas crianças. Que é o mais importante, que Exatamente. elas tenham pais, tenham uma família. O Estado tutela os pais. Exatamente. O Tiago, só para Desculpa, encerrar, tutela as crianças. Tiago, o GEAB, onde é que o pessoal encontra? Bom, nós temos encontros mensais nas últimas terças-feiras de cada mês, ali no AntiSUS, né, na frente do SIC, a partir das 19h30. Nós temos o nosso site, que é www.geab, G-E-A-A-B, Grupo de Estudo e Apoio à Adoção de Blumenau.com.br, ou geab, que eu recebo um e-mail e passo maiores informações. Legal. Doutora Denise, a sua mensagem também nesse dia da adoção, qual que é? Sim. Vamos complementando, então. O Tiago conversou, deu prioridade para a questão dos pais, pretensos pais, né, os pais pretendentes à adoção. Então, eu quero conversar, já que nós atingimos um público que não só de pessoas que querem adotar, vamos falar um pouquinho, essa criança já chegou na família. E eu gosto de dizer sempre que essa criança não só tem pai e mãe adotivos, ela tem avós, adotivos tios, adotivos primos, adotivos... Outros familiares, né? Outros familiares. Então, que a gente tenha um olhar acolhedor para essas crianças, porque ela também precisa desse avô, dessa avó, desse tio, ela precisa estar inserida na família como um todo. Não adianta só aquele casal, ou às vezes só uma pessoa, né? Quando é adoção de só um.
ter esse olhar, nós temos que ter isso amplo. Então, pensar nisso, toda a participação que cada um pode ter nessa vida de uma criança que envolve muitas pessoas em volta, né? Boa mensagem, é verdade. Doutora Denise Alessandra Demer, da OAB, da Comissão aí da Criança e Adolescente, obrigado pela presença, parabéns pelo trabalho da OAB também. E o Tiago também, mande um abraço a todos do GEAB lá, parabéns e felicidades a vocês dois com seus filhos também. Tá certo, Tá obrigado, bom, muito obrigado. E você de casa, obrigado pela companhia aqui no TVL Comunidade. Falamos sobre a adoção hoje. Continue aqui na programação da TVL de Blumenau. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.